Já começou a gravar, não, né? Agora Começou começou. sim. Isso. Tá, beleza, então. Agora dá para compartilhar. Ai, ai, hoje tá difícil. Vamos lá. Bom, gente, então, só esperando ele entrar aqui. Não sei se é. Pronto, agora foi. Bom, então começar a segunda aula, né, que a gente tem de bioinformática estrutural. No caso, na aula anterior a gente falou, né, um pouco rápido sobre o que é a bioinformática estrutural, né? Então a gente falou que eu falei rapidamente alguns conceitos para vocês, eu não passei muito tempo falando sobre cada um dos detalhes, né? Mas, obviamente, se vocês tiverem interesse, tem como a gente conversar, ou então até mesmo procurar na literatura, tá? Mas o que eu falei, basicamente, foi o que é o geral da bioinformática estrutural, que é a parte da bioinformática que está relacionada à análise e predição de estruturas tridimensionais de macromoléculas, que elas podem ser tanto estruturas experimentalmente resolvidas quanto os modelos computacionais. Os modelos computacionais a gente não entrou em detalhe na aula anterior, mas a gente vai falar nessa aula. Então, essa aula vai falar sobre os modelos computacionais. Então, ó, lembrando que como a gente obtém estruturas pela determinação experimental, cristalografia, RMN, criomicroscopia eletrônica, entre outras, né, que a gente tem, às vezes, um apanhado de todas essas, de várias metodologias para conseguir obter essas estruturas experimentais. E aí, o que acontece, né? Como a gente falou na aula passada, esse tipo de determinação experimental ela é demorada, ela é financeiramente cara, necessita de pessoas altamente treinadas, entre outros fatores. Então, nem todas as estruturas elas vão ser, a gente consegue determinar elas experimentalmente, tá? Por diversos fatores em relação às metodologias. Outra coisa que também dificulta, né, a gente achar aquela proteína lá no PDB é que a gente não consegue acompanhar a taxa de crescimento das bases de dados de sequências. Ou seja, as pessoas estão conseguindo sequenciar proteínas ou outras macromoléculas de uma forma muito mais rápida do que a determinação experimental consegue determinar essas estruturas. Então, a gente tem uma grande quantidade de sequências, mas as estruturas que a gente tem de estrutura tridimensional, elas não conseguem chegar a acompanhar isso. Então, quando a gente tem esses dois fatores, né? O aumento do número de projetos de sequenciamento de genomas, ou seja, a gente tem sequenciamento de várias macromoléculas aí no meio, e as limitações da predição experimental de estruturas proteicas, a gente então tem um aumento das técnicas da predição teórica. No caso aqui, as predições computacionais para as estruturas. Então, para a gente tentar conseguir ter aquela estrutura de uma proteína, talvez que a gente faça o sequenciamento e ela não existe, né? E a gente não consegue determinar experimentalmente ela, a gente parte para a predição computacional, tá? E é o que a gente vai ver, como que a gente faz isso na aula prática. Bom, então qual é a ideia da predição? Então, a gente tem a sequência, né, de alguma estrutura, a gente conhece a sequência, a gente sequenciou, então a gente procura numa base de dados sequências, que a gente viu que é uma base de dados que tem muitas sequências, mas a gente quer ver a estrutura, então a gente quer trabalhar com a estrutura dessa nossa sequência, né? A gente quer trabalhar com a nossa macromolécula, com a nossa proteína, o que for aí, a gente precisa dessa sequência, dessa estrutura para fazer qualquer tipo de análise que a gente precisa. Então, essa estrutura é desconhecida. A gente vai lá no PDB ou nas outras bases de PDB que existem e a gente não encontra essa estrutura através dessa sequência que a gente tem. Então, a gente parte, então, para a nossa modelagem. Então, a partir dessa sequência, né, a gente vai, a sequência e outros aspectos da sequência, a gente vai construir uma estrutura, que a gente chama de modelo, tá? Então, esse modelo vai ser baseado nessa nossa sequência. Bom, então o que possibilita essa predição? O que a gente tem da nossa sequência que pode dizer para a gente
como que vai ser a nossa estrutura, tá? Essa informação, a informação do enovelamento, ela já está contida na própria sequência. Ou seja, a gente na sequência, a gente tem exatamente isso, são aminoácidos atrás de aminoácidos. Então, essa estruturação de aminoácidos, a gente consegue descobrir algumas interações, tá? Então, por exemplo, se a gente tem um aminoácido que consegue fazer a uma distância tal de aminoácidos uma ligação de hidrogênio, uma interação de hidrogênio, a gente já vai ter ali algum tipo de estrutura, tá? Lembrando, por exemplo, que as alfas hélices, elas são o quê? São várias aminoácidos fazendo interação de hidrogênio, né, numa distância entre eles, tá? Então, essa distância, ele vai formar uma estrutura. Então, a gente consegue, através dessa sequência, né, dessa distância entre os nossos aminoácidos, descobrir ali quais são as interações que ele vai formar com os outros aminoácidos, tá? Então, isso daí possibilita a nossa predição. Outra coisa que possibilita a predição é que, no nosso conhecimento teórico, a gente sabe que a estrutura enovelada, ela vai estar no seu mínimo potencial de energia, tá? Então, ela vai estar ali totalmente estruturada porque ela está ali naquele poço ali de energia no menor. Quando a gente tem maiores energias, ela vai estar em formas mais desnoveladas, tá? Então, a gente sabe que quando a gente procura ali um mínimo de energia, ela vai se estruturar formando as nossas estruturas, né, secundárias e terciárias através dessa energia, tá? Então, a gente procura ali encontrar um mínimo de energia que vai estar enovelada a nossa estrutura. E outra coisa que possibilita a predição, que é talvez a mais interessante, é que a gente já tem milhares de estruturas disponíveis no PDB. Então, a ideia que a gente tem é que, se a gente já tem enovelamentos conhecidos, a gente pode, a partir desses enovelamentos, que nada mais é do que sequências, né, de aminoácidos que a gente tem e formam esse tipo de estrutura, a gente consegue prever, né, através de uma sequência desconhecida, uma nova estrutura, né, um enovelamento. Então, a gente tem ali, dentro daquele grupo, né, de estruturas que a gente tem já depositada no PDB, vários tipos de enovelamentos que a gente pode utilizar como modelo, que a gente pode utilizar como o que a gente chama na modelagem de molde, tá? Então, a gente olha para essas estruturas, e a partir dessas estruturas a gente cria a nossa estrutura, tá? Então, a conformação estrutural de uma proteína, né, na nossa ideia, ela é mais conservada que sua sequência de aminoácidos durante o processo evolutivo. Então, se a gente muda algum aminoácido ali no meio, a nossa conformação estrutural ela vai mudar muito pouco, tá? Ela vai mudar, obviamente, você talvez perde um pouco da conformação, mas ela não vai mudar tanto assim. Então, a estrutura global, ela vai se manter. Então, por isso, a gente consegue, a partir de uma estrutura conhecida, fazer uma estrutura desconhecida. Então, a estratégia que a gente tem de predição, né, para fazer essa predição teórica de uma nova estrutura, é através dos métodos dependentes de molde, ou seja, a gente precisa de uma estrutura que seja similar a essa, né? Então, a gente precisa de uma estrutura disponível similar à que a gente quer fazer, e um método independente de molde. Então, a gente não tem nenhuma estrutura similar. A gente vai ter, talvez, pequenos fragmentos de estrutura, e a gente tenta montar de acordo com o que a gente tem, o que a gente quer novo, tá? Então, a gente tem dois tipos de estratégia de predição, que é com molde, ou seja, a gente tem alguma coisa conhecida, e a sem molde, ou seja, a gente não tem nada conhecido. Então, a gente vai tentar, através de artifícios aí de biofísica e bioquímica, tentar fazer essa estrutura. E o que é ser dependente de molde? Então, voltando um pouco na figura que a gente viu alguns slides anterior, então a gente não tem a estrutura, né, conhecida que a gente quer, mas a gente tem uma estrutura que seja a nossa estrutura template, que é o nosso molde, tá? Então, não existe lá no PDB alguma estrutura que tenha uma similaridade. Essa similaridade, e que a gente chama de identidade, né, similaridade e identidade, a gente vê através do alinhamento de sequência. Então, a gente pega a sequência que a gente não tem estrutura,
para a sequência da estrutura que existe e a gente alinha. E ali a gente vê o que tem de igual e o que tem de diferente. E através dessa identidade e similaridade, a gente faz a nossa estrutura 3D. Essa estrutura 3D, ela vai estar bem baseada, né? Ela se baseia bastante na estrutura que a gente tem conhecida, tá? Então, ela vai ter ali umas diferenças, obviamente, como a gente vê aqui na nossa sequência, né? Tem algumas diferenças ali de aminoácidos, mas essas sequências de aminoácidos a gente não tende a alterar totalmente a conformação global que a gente tem da nossa estrutura. Então, essa estratégia dependente de molde, né, pode ser a modelagem comparativa, ou como a gente chamava antigamente, por homologia, tá? Ultimamente a gente gosta mais de chamar de modelagem comparativa, porque realmente ela compara entre estruturas, né? Entre sequências, entre estruturas. E quando a gente fala por homologia, existe uma ideia de, né, que tem uma homologia, né? Uma ancestralidade ali no meio, né? Então, normalmente se chama mais modelagem comparativa ultimamente, né? Recentemente se muda para esse nome. E a gente tem outra metodologia chamada threading. Tá? O threading, na verdade, ela mistura de dependente de molde e independente de molde. Tá? Eu vou falar rapidamente depois, porque na nossa aula prática a gente vai estar falando sobre modelagem comparativa. Tá? Então, a gente vai estar usando ali um molde. Para o threading, a gente usa molde e a gente não usa um molde, dependendo aí de como que está a sua sequência. E os métodos independentes de molde, né? A gente vai ter a predição de novo, o ab initio, e eu vou falar rapidamente um pouco sobre o AlphaFold, que veio recentemente aí para a gente, né? Mostrando aí um tipo de metodologia que é baseada em machine learning, né? No aprendizado de máquina. Então, qual método a gente escolhe, né? O que vai fazer para a gente escolher um método dependente de molde ou independente de molde? Quando a gente faz o nosso alinhamento de sequência. A primeira coisa para a gente faz ali, a primeira coisa que a gente faz para descobrir uma modelagem, né, uma predição de estrutura de qualquer seja a metodologia que a gente usa, é o alinhamento de sequência, tá? Então, se a gente faz o alinhamento de sequência por uma base de dados de sequências e a gente encontra que existe uma estrutura com identidade de sequência maior ou igual a 30%, a gente usa a modelagem comparativa, tá? Então, a gente pegou a nossa sequência, que é a nossa sequência carry, né? Que é a sequência que a gente quer fazer a modelagem, alinhou com a base de dados de sequência, e aí a gente descobriu que existe uma estrutura. E essa sequência, né, que tem uma estrutura, ela vai ter que ter uma identidade maior ou igual a 30%. Se a identidade dela é entre 20% e 30%, a gente parte para o threading, tá? Ou seja, o threading ele mistura independente e dependente de molde, ou seja, você vai ter ali alguma similaridade, alguma identidade com alguma sequência que tem uma estrutura, e algumas partes não tem, algumas partes dessa sequência não tem essa identidade. Então, a gente vai fazer, através da metodologia de threading, uma forma de ab initio ali. O que tem identidade, faz a partir dela, o que não tem, você vai fazer outra método, que é o ab initio, que é quando você tem de 0 a 20% de identidade. Tá? Então, ele vai utilizar primeiro os princípios, que é o nome da técnica, para tentar construir ali uma estrutura para essas partes da sequência que não tem esse molde. Quando não se tem um molde de jeito nenhum, a gente parte para o ab initio direto. E ali ele vai tentar, através, né, de interações biofísicas, né, da distância entre os aminoácidos, formar ali uma estrutura. Bom, a estrutura versus identidade de sequência. Por que a gente tem essa distinção entre metodologias e a identidade de sequência? Isso aí depende bastante do que você vai querer fazer com essa estrutura, tá? A ideia aqui é sempre assim, o que eu quero fazer com essa estrutura? Se eu quero uma estrutura, né, para fazer alguma metodologia específica, vamos dizer, comparar, né, com estruturas conhecidas de resolução, né, olhar ali para ver quais são a posição dos átomos, tal, eu preciso de ter uma identidade de sequência alta,
tá? Então, para eu dizer realmente que os aminoácidos estão naquela posição, né, que existe a possibilidade dessa conformação, dessa estruturação dessa minha sequência, eu preciso ter uma identidade de sequência bem alta, entre 60 e 100%, entre 100 e 60%, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala de docking, né, fazer o docking ali no sítio, né, de fazer ali a ancoragem, a gente vai estar falando de docking na próxima aula, mas a gente fazer esse complexo, né? Vou tentar achar novos inibidores a partir de métodos computacionais, a gente precisa ter uma estrutura de boa qualidade que tenha ali, né, uma boa confiabilidade em relação aos seus aminoácidos, tá? Então, ali a gente usa a, esse tipo de identidade, né? De 60% a 100%. Bom, quando a gente cai um pouco de identidade, entre 60% e 30%, isso ainda se mantém como modelagem comparativa, tá? Então, a gente perde um pouco da qualidade, né? Talvez técnicas como docking ou técnicas um pouco mais que precisa de um fino trato em relação aos aminoácidos, eles não vão ficar tão bons, tá? A partir dessa modelagem. Então, a gente tem uma qualidade um pouco menor em relação aos detalhes finos da estrutura. E quando a gente tem de 30 a 0, né, de 0%, é um pouco mais complicado de dizer ali que você realmente tem aquela estrutura e a posição ali dos seus aminoácidos, tá? Obviamente, a estrutura ainda é possível de ser usada, mas você vai precisar de um refinamento melhor. Talvez você não encontre exatamente, né, a posição dos átomos daquela maneira e pode ser dificultado por um docking, talvez, tá? Mas, obviamente, você consegue estrutura, mas o refinamento dessa estrutura, né, em relação à posição, né, e como que é formada, ela é um pouco mais duvidosa, tá? Obviamente, você pode utilizar, mas ela é um pouco mais duvidosa. Bom, a gente então vai focar na modelagem comparativa, tá? Que vai ser o tema da nossa aula. E o tema da nossa aula vai ser utilizar o programa Modeler, tá? Eu coloquei ele aqui como o primeiro, mas existem vários outros programas na comunidade científica que fazem a modelagem comparativa. A modelagem comparativa, ela precisa de um molde, então a gente precisa de uma estrutura para utilizar como nossa referência lá. Mas existem outros programas como o Swiss Model, que é um servidor online, tá? Ele é bem fácil de utilizar. O iTester, né? Que utiliza o threading, né? Então ele utiliza a modelagem comparativa e a Initio. O Beta, RaptorX, Moe, Prime, tem muitos outros, tá? O Modeler, ele é um dos mais populares, ele é um dos mais antigos também, tá? Ele é open source, é free, então ele é muito mais utilizado. E você consegue fazer algumas alterações nele, tá? Então, a gente vai utilizar o Modeler para aula prática hoje, né? Nada disso que vocês têm que usar o Modeler, né? Caso vocês tenham uma outra proteína, mas ele é, de alguma forma, um dos mais populares programas. O Modeler ele vai ser um programa de linha de comando, ele precisa ser instalado, tá? Existem servidores que utilizam o Modeler, mas o mais interessante de utilizar o Modeler instalado no computador de vocês, né, ou no servidor, ou qualquer lugar assim, é porque você pode estar modificando algumas coisinhas nele, né? Você pode estar entrando, por exemplo, um alinhamento diferente, você pode estar forçando interações entre cisteínas, tá? Existem scripts específicos para fazer cada coisa desse tipo, e aí você pode estar mexendo ali, então ele não vai sair automático para você, tá? Então, o algoritmo do Modeler se chama algoritmo de satisfação de restrições espaciais, tá? Então, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai alinhar, né, as sequências, né, e vai através do seu molde, né, que você pega ali, que você descobriu que ele é similar à sua sequência, ele vai mapear quais são as distâncias, né, as distâncias que você tem entre os aminoácidos ali, e através dessas distâncias ele joga para a sua sequência, tá? Então ele pega o que ele conhece, né, da estrutura conhecida e joga na sua sequência desconhecida e faz uma estrutura baseada, tá?
E aí, às vezes, quando você faz um alinhamento estrutural entre o seu molde e o que ele construiu, você vai ver que ele tem uma similaridade muito grande em relação, né, à estrutura, né? Você não vê tantas diferenças assim, obviamente, quando você tem identidade e similaridade um pouco mais alta. Tá? Então, a predição ela é feita através de etapas, né? Tem várias etapas, e cada etapa que você precisa para fazer, né? Cada um desses pedaços do módulo é um script, né? Então, o script ele vai ser o que? Uma linha de comando ali, né? Que você vai dar para o programa para ele fazer o que você está querendo, né? A estrutura. Então, na aula prática, a gente vai fazer um grupo de scripts e cada um desses scripts a gente vai estar rodando e olhando o resultado depois. Então, aqui estão as etapas do Modeler, tá? Então, como eu falei, primeira coisa, a sua sequência, né? Que é a sua sequência alvo que você quer fazer a modelagem. Você procura moldes, ou seja, você procura ali quais são as estruturas que têm uma sequência similar, conhecidas lá na base de dados do PDB. Alinha, né, entre a sua sequência alvo e o seu molde, e aí pede para o modeler criar, né, construir esse modelo para você. Depois que constrói esse modelo, a gente avalia esse modelo, né, através de servidores de avaliação, vê se o modelo está ok. Se está, a gente parte para a próxima coisa que a gente quer fazer com o modelo. Um doc, uma dinâmica, uma coisa desse tipo. Senão, a gente volta lá para a etapa de alinhamento. Normalmente, a gente volta para o alinhamento, tá? Às vezes, o grande problema do modelo ficar ruim é um alinhamento ruim, tá? Você alinhou partes erradas, né? O programa não colocou os gapzinhos ali, então ele construiu umas coisas meio estranhas a partir do alinhamento errado. Bom, a gente vai fazer uma pausa agora que a gente vai para começar uma parte prática, fazer essas duas etapas, que é a busca pelos moldes e o alinhamento entre o alvo e o molde, tá? Por que a gente vai fazer isso? Porque às vezes demora um pouco a gente ir para o servidor e voltar, e a gente faz isso daí e enquanto ele está rodando lá, a gente volta para o finalzinho da aula prática, não tem da aula teórica. Não tem muita coisa de aula teórica. Eu tirei bastante slides, então tá bem mais rápido. Mas essa parte às vezes demora uns 10 minutos, uns 15 minutos para ele fazer esse alinhamento, tá bom? Então, eu vou abrir aqui para vocês o tutorial. Deixa eu tirar aqui. Bom, acho que agora está na tela, né? Bom, alguma dúvida até agora? Tá tranquilo até agora. Tá, beleza, então. Então, ó, então a gente vai lá para a parte prática, né? Lá no Biodados, né? No Pinguim aqui, né? Lá na pasta Bioinfraestrutural, vocês vão ter um tutorial, modelagem comparativa Modeler, tá? S2020, tá? Então, é um tutorial de 2020. Aí vocês podem abrir, eu vou dar um zoom aqui. Então, esse aqui vai ser o tutorial, modelagem comparativa com Modeler, tá? Então, foi um tutorial que eu peguei com uma amiga minha também, que ela fez esse tutorial e a gente fez umas modificações para vocês, tá? Então, o tutorial, gente, ele é orientado para o sistema operacional Linux, mas nada impede de você utilizar o Windows, tá? Você pode instalar o Modeler no Windows ou coisa desse tipo. A gente vai usar o servidor, tá? Então, vocês não precisam instalar nada, vocês só precisam ter, que eu acredito que vocês têm, eu não sei, né? Porque normalmente o Miguel pede para vocês antes, eu não tenho comunicação com vocês, mas normalmente ele pede para instalar um terminal aí para vocês utilizarem, tá? Quem não tem, eu acho que fica um pouco mais difícil da gente utilizar a parte de fazer o modeler. Mas essa parte inicial de buscar o molde, né, o alinhamento de sequência, o alinhamento de sequência não, a gente vai precisar do Linux. Mas a busca um molde, né, a gente consegue fazer, porque a gente vai fazer pela internet, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente tem uma sequência de interesse, tá? Essa sequência é NS5B protease
hepacevírus, né? Então, é o hepatite C, tá? Só que, se eu não me engano, essa hepatite C que a gente está procurando é em equinos, tá? Então, é uma estrutura que foi tirada, né, de equinos, hepatite C, NS5P da hepatite C, mas em equinos. Então, a gente vai pegar essa sequência que eu tenho aqui, tá? Que a gente tem aqui no nosso tutorial e vai jogar lá, fazer um blast P, que é o blast de proteína. Então, a gente vai procurar proteínas, né, que são similares a essa nossa sequência, tá? Então, a gente vai pegar, vou pegar aqui, pode pegar até aqui, não precisa pegar o asterisco, não. A gente vai copiar, tá? E aí, a gente vai identificar os moldes, que é a nossa primeira etapa para fazer a modelagem comparativa com o Model, tá? Então, a gente vai pegar essa estrutura e vai aqui no site do Blast, tá? Se eu clicar aqui, aí ele abre em cima do meu tutorial, né? Beleza, ele abre em cima do tutorial. Deixa eu abrir o tutorial de novo aqui. Oh, meu Deus. Agora foi. Vou deixar o tutorial aqui. Beleza, então. Então, eu copiei lá a minha sequência e aí eu entro no Blast. Vocês vão ver que o Blast tem várias coisas aqui, né? No caso, o Blast aqui, a gente tem Nucleotide, Blast X, Blast N, aqui a gente vai Blast P, que a gente tem uma proteína, tá? Então, eu vou procurar proteína para proteína. Esse negócio também tá usando o saco. E aí, a gente vai colar essa nossa sequência aqui, tá? Pode deixá-la assim. Acho que não tem problema dela estar desarrumada assim, não. E a gente cola aqui. Vocês podiam utilizar um arquivo FASTA, coisa desse tipo assim, tá? E aí, nossa, o Blast está diferente aqui. A gente vai colocar o Standard Databases, tá? A gente não vai mudar nada aqui. O que a gente vai mudar aqui é a base de dados que a gente quer. Vocês vão ver que tem várias bases de dados aí, né? De sequências, né? De modelos e tal. Só que a gente precisa o quê? Como a gente vai fazer uma modelagem comparativa, a gente precisa de uma estrutura. Então, a gente vai escolher como nossa base de dados o Protein Data Bank, o PDB, tá? Então, a gente escolhe o nosso PDB. Então, ele vai pegar essa nossa sequência, vai lá no PDB e ver se tem sequências similares. Então, a gente só precisa mudar isso daqui e a gente aperta Blast. Vai demorar algum tempinho, né? Ele demora, pensa um pouquinho. Bom, isso tem no tutorial também, tá? Aqui é o database. Eles vão jogar aqui, vamos fazer o aqui, aperta o Blast. O Blast está diferente agora, né? Desde o semestre passado, ainda está pensando, está procurando lá. Pensando. Será que vai ter alguma proteína diferente desde a última vez que a gente procurou? Não sei. Eu não olhei. Tá procurando ainda. Nossa, apareceu um negócio aqui. Deixa eu ver. Não consigo ver. Pronto. Nossa, ainda tá pensando. O meu acabou aqui, Luciano. Aí eu Ah, acho que só acabou? o segundo Best Hit que mudou desde o tutorial, sabe? Ah, beleza. É bom saber, porque aí eu tenho que dar uma atualizada no tutorial. Na verdade, a minha ideia é talvez procurar uma proteína um pouco menor. Essa proteína é um pouco grande, então às vezes ela demora para fazer, né, a modelagem, né? Então mudou o segundo. Isso, o primeiro continuou mesmo. Beleza.
Agora desapareceu. Tinha um negócio aqui. O meu ainda tá... O Blast não gostou de mim, não. Ainda tá procurando. De todo mundo já terminou, menos o meu? Ou o pessoal ainda tá na... Não, o meu ainda tá procurando também. Tá. É porque eu acho que eu dei uma adiantadinha no tutorial, eu submeti Ah, antes. beleza. Não, mas eu acho que também quando a gente começa e aí vai todo mundo fazendo, aí ele demora um pouquinho. Acho que agora foi. Ah, foi. Ah, o meu não deu diferença no segundo, não. Deixa eu ver. 3G, 2X. É, eu acho que tem alguma diferença, sim. Bom, então, eu acho que quem não terminou deve estar terminando. E aí a gente tem aqui o nosso resultado do nosso blast de proteína, né? Vocês vão ver que tem várias coisas aqui, né? Vocês vão ter essa sequência, você tem várias estruturas no PDB que tem uma identidade e similaridade. Aí a gente tem que olhar aqui, tá? Então aqui a gente tem o score, a query, né? Quando a gente fala de query, é isso aqui, tá? Então vamos dizer, essa aqui é a nossa sequência, carry, olha só, vocês estão lendo aqui, que é a nossa sequência que a gente mandou para eles. E aqui embaixo, em vermelhinho, são todas as outras sequências que ele encontrou. Vocês vão ver que a maioria delas tem o mesmo tamanho, né? Então, elas estão batendo aqui, né? No caso, ele falou 99%. Então, quer dizer o quê? Que a cobertura deles, ou seja, é de 99%. Então, ela está batendo com tudo que a gente encontra lá no PDB. Essas últimas aqui, a gente perde um pedaço. Então, isso quer dizer que, para o final da nossa sequência, para essas estruturas aqui, ele não encontra um alinhamento, tá? Então, não tem esse pedaço ali, tá? Então, essa estrutura você encontra bastante aqui. Vai ter estruturas que vai ser... ela tem, vamos dizer, 20% de identidade, 100% de identidade, mas 20% de cobertura. Ou seja, ela só conseguiu pegar um pedacinho da sua sequência, tá? Então, a gente tem que prestar atenção nessas coisas. Isso aqui está no segundo aqui, tá? Aí você tem os alinhamentos, né? Ele mostra aqui para vocês o que realmente ele alinhou em relação ao outro, tá? Então, a identidade é 60%, ou seja, quando ele faz um alinhamento aqui, ele vê que 60% da sua sequência carry com a sua sequência que tem no PDB, ela tem 60%, tá? Então, você vai ter aqui. O positives é porque algumas são substituições que não tem problema, né? Você vai substituir, por exemplo, a treonina por uma serina, não muda tanta coisa, tá? Então, ele conta isso também. E gaps, ele tem 3 gaps aqui. O que são os gaps? É quando na sequência você não encontra, né? Você não tem um alinhamento para o subject, ou o contrário, tá? Então ele coloca gaps, ou seja, ele coloca esses tracinhos ali para dizer, olha, deveria ter isso aqui, mas na sua sequência não tem, então a gente vai colocar nada aqui. E aí ele dá esse espaço, tá? É muito importante os gaps, né? Quando você tem algumas estruturas que você não tem aquele pedaço, tá? Então você deixa um gap ali. Ah, então aqui a gente tem, eu só achei 2, deve ter algum outro gap por aqui, né? Que ele falou 3, essa sopinha de letra, realmente alinhamentos são coisas muito abstratas para mim, tá? Tem algumas coisas aqui, mas isso aqui é mais de como que ela entrou, tá? Então, essa aqui seria a nossa primeira, o que ele sugere para a gente como sendo a mais interessante, ela está aqui como primeira. Por quê? Porque a gente tem que olhar além da identidade e da similaridade, o score e o carry, né? A gente tem que olhar a cobertura, muito importante, para dizer que a gente pegou 99% da nossa sequência. A gente tem que olhar o i-value também. O i-value, quanto menor, melhor, tá? Vocês vão ver que a maioria está zerada aqui, porque eles são muito similares, tá? Entre eles aqui. Não passa aqui dos 50%, né? 59% não vai passar dos 50% aqui. Tá? Então, todos eles estão ali nesse valor de 59%, 58%, 55%, tá? Desculpa. E olhando aqui, a gente não tem muita diferença entre o primeiro e o segundo, a não ser o score, tá? Então, o que faz a diferença ali entre eles, né? A porcentagem, a diferença é muito pouco, é o score.
Então, a gente poderia escolher o primeiro, a gente poderia escolher o segundo também, não tem tanta diferença entre o primeiro, segundo e terceiro, tá? Não tem tanta diferença entre as estruturas. Isso é interessante porque, às vezes, como eu falei na aula anterior, no PDB a gente tem, né? Vocês vão ver aí que a gente tem muitas estruturas da mesma coisa, tá? Então, o que pode mudar ali é que um é do hepatite C, o outro vai ser de uma hepatite diferente, né? Que seja baseado em hepatite C ou alguma outra coisa desse tipo. A maioria aqui é hepatite C. Então, às vezes, as estruturas, elas são modeladas, né? E colocadas, né? Resolvidas no PDB a partir de estruturas referências, tá? Então, as estruturas em si, elas também podem não mudar muita coisa, tá? Então, você fazer modelagem com um, com o outro, nesse... Oi? E no caso dos gaps, por exemplo, se eu tiver três ou mais, duas ou mais correspondências, né? Uhum. E os gaps, por exemplo, não seriam um diferencial, porque quando eu não tenho um gap, significa que eu não tive uma identidade com Sim. né? Com Uhum. o códon, né? Com coisa Sim. acima, né? E às vezes eu vou ter uma mesma proteína que foi comparável com a mesma Uhum. performance, mas o gap vai ser diferente. O gap Sim. vai ele Aí, ele não está, ele está contabilizado essa diferença, esse diferencial de gap também o software consegue calcular isso, buscar isso? sim, aí a diferença vai estar exatamente aqui nesse score aqui, né, que ele dá. Ah, Mas, obviamente, é uma coisa muito importante de estar olhando, é o gap, tá? Se você tiver gaps, tal, se você sabe que talvez naquela região ali é uma região muito importante, se você tiver um gap, é uma coisa a se considerar, sim, tá? Nesse caso, para o nosso exemplo, a gente não tem um gap substancial ali no meio, né? Ou alguma coisa que seja. Mas talvez para uma estrutura você tenha gaps gigantescos e esses gaps eles não vão te dar o quê? O que vai ser o gap na sua modelagem? Vai ser um loop, tá? Então você vai ter loops gigantescos, tá? Então aí isso vai obviamente impactar o seu modelo, tá, legal. tá bom? Então sim, é uma coisa a considerar sim. Uma coisa que a gente faz bastante, eu não sei se, obviamente vocês não têm muita experiência, mas eu trabalho muito com docking. E do docking, às vezes, a gente pega uma estrutura e perto ali do nosso sítio, ele tem gaps, ou seja, na cristalografia, né, ou no ou RMN, ou qualquer tipo de método experimental, eles não encontraram ali, né, a resolução suficiente, né, o que a gente chama do mapa ali, né, eles não encontraram ali o que seja. Mas aquela região é muito importante para mim, tá? É uma região ali do sítio ativo. Eu preciso ter aqueles aminoácidos. Então, o que a gente faz? A gente tenta, através da modelagem comparativa, preencher esses gaps. A gente sabe que na sequência, vamos dizer, são 4 aminoácidos. Né? Ali na sequência a alanina, aspartato, treonina, blá, blá, blá. São 4 aminoácidos ali. Eu sei que existem. Na minha sequência tem aquilo, mas na minha estrutura não tem. Então, eu vou na modelagem, pego o modeler lá e preencho esses 4. Obviamente que ele vai me dar ali lugares, né, conformações e rotâmeros ali totalmente aleatórios. Aí eu tenho que refinar, fazer toda uma coisinha melhor para isso, tá? Mas eu posso fazer isso também. É muito importante. Eu posso dizer, a minha sequência eu sei que tem isso e eu quero isso na minha estrutura. Beleza, Tá? obrigada. Bom, então vamos continuar aqui. Então a gente já achou, né? Vamos utilizar a primeira estrutura. Vocês viram que não tem tanta diferença assim. Para a segunda, a gente poderia ter utilizado a segunda, né? Não vai fazer tanta diferença para esse tipo, tá, gente? Vai ter, obviamente, cada caso vai ter uma diferença aí. Então aqui eu já falei dessa parte, né? A gente vê aqui o alinhamento. E aí agora a gente vai fazer o seguinte, né? Do Blast, a gente já sabe o número, né? A gente já sabe o código PDB. Então, a gente vai lá no PDB olhar essa estrutura, tá? Então, deixa eu abrir mais uma aqui. PDB.
A estrutura é a 3GSZ, é isso? 3GSZ, beleza. Não sei isso mesmo, porque às vezes dá tá, isso. Às vezes dá uma dislexia aqui e a gente coloca tudo errado. Tá, então é essa mesma, ó. Então, structure of the genotype to be HCV polymerase, eu sei que então é uma hepatite C, né? A gente já sabe isso, hepatite C, tá vendo? Vírus, isolate, a gente sabe que é uma NS5B. Aí a gente vê que tem um artigo aqui, é muito legal a gente ler o artigo, tá? Então, esse artigo ele fala ali que tem né, a non-nucleoside inhibitor, então interessante. Então, pode ser que tenha ali, dentro da minha estrutura, um ligante, deixa eu ver, acho que nessa estrutura não tem não, é só no artigo que ele fala que tem, mas não tem. Né? No artigo eles tentaram um ligante aqui, mas a estrutura não tem ligante. Como eu vejo se a estrutura tem ligante, eu desço aqui um pouquinho no PDB e vejo se tem algum ligante aqui. Não tem, tá? Então não tem nenhum ligante aqui, só tem algumas coisas, tá? Então, no artigo, eles tentaram fazer uma inibição através de um inibidor não nucleosídeo, mas na estrutura, a estrutura está sem ligante. É o que a gente chama de estrutura A, tá? E aí a gente já vê a estrutura aqui, a gente pode ver também pelo PDB, não sei se, eu não me lembro se na aula passada a gente explorou um pouco o PDB em total, né? Você pode ver a estrutura pelo PDB aqui, né? Olhando, você pode dar uma girada nela aqui, você pode ver o mapa de densidade. Os mapas de densidade são aqui. Deixa eu ver. Eu nunca consigo ver aqui. Ah, não, o unit cell é aqui. Densidade. Enfim, tem sempre um pouco chatinho fazer esse mapa de densidade aqui, mas dá para fazer, tá? Mapa de densidade possível fazer por aqui e a gente consegue ver não sei, é porque eu tirei, na verdade, né? Focus. Deixa eu ver. Enfim, eu tirei aqui, agora eu não vou conseguir fazer. Mas você pode ver o mapa de densidade, você pode olhar aqui, tirar água, cartoon, você pode mudar aqui também. Isso tudo você pode ver no PDB sem precisar utilizar o PyMol e tal, mas você pode utilizar o PyMol também para fazer isso. Tá? Então, você pode medir algumas coisas aqui. O PDB tem agora, tem essa disponibilidade de você estar utilizando, tá? Então, experimentos, annotation, version, tem tudo aqui na estrutura. Então, para a gente fazer a nossa modelagem, a gente tem que baixar essa estrutura, tá? Para a gente utilizar no nosso script. Então, a gente vai em Downloads, e aqui tem todos os formatos que você podem baixar. FASTA, PDB, PDB Format, tá? A gente não vai precisar baixar, porque a gente vai utilizar o que tem lá no servidor, tá? Já no servidor já tem isso, que a gente vai acessar através aqui do nosso tutorial. Mas, no computador de vocês, ou quando vocês forem fazer, vocês vão baixar. O tutorial fala aqui, baixa no formato, e a gente vai fazer, através dessa estrutura, o alinhamento com a nossa sequência, tá? Isso tudo já tem pronto para vocês no servidor. Eu não sei se o Miguel ensinou a vocês o terminal. Eu vou abrir um terminal aqui para... Deixa eu aumentar aqui. Sim. Assim já é o tamanho. Diminuir aqui. Vai ficar um pouco menor. Só ajeitar aqui, gente, para eu seguir os dois aqui, tá? Então, não sei se vocês têm, eu tenho aqui, no meu caso, eu utilizo o Linux para o Windows, tá? Então, eu tenho esse terminal. Se eu não me engano, nas aulas do Miguel, ele utilizava o PUT para fazer, né, essa questão do terminal. Você tem outro terminal também? Vocês podem utilizar. Isso, vai ser a mesma coisa, tá, gente? Vocês não precisam ter igual o meu, não. Tem o PowerShell, né? O PowerShell quem usa aí é o Bruno que... Mas a gente vai usar o PowerShell aqui, não é o PowerShell, não.
Qual é o Windows que você usa lá, que tem o Linux também, Bruno? É o terminal, só que tem que baixar na Terminal. loja. Só que o Windows Não. 11 ele já vem como padrão, já. Eu tenho ele aqui, porque é você que me fez baixar ele aqui, né? E aí a gente pode colocar o Ubuntu, né? E a gente tem o terminal, tá? Então tem essas opções, a gente utiliza o que vocês têm aí, vocês têm o PUT, vocês podem utilizar o PUT, eu vou utilizar o meu Linux aqui, que vai dar na mesma coisa, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai acessar por SSH, né? O servidor da Bioinfo FMG, tá? Então, a gente pode... Eu vou digitar aqui. E o FMG... E aí vai pedir a senha, que eu espero. Eu acho, eu nunca me lembro, acho que é Táxis Carrara. Se não é o contrário. Táxis Carrara, gente. Acertei de primeira. Então agora a gente já tá, né? Ó, vai estar aí. Vai estar aí, eu não sei se vai estar já com o nome de vocês, né? Eu acredito que sim, né? Normalmente o Miguel coloca ali. Eu vou criar uma pasta para mim, que para mim não tem, né? Mas vai estar aqui a pasta de vocês. Se não tiver a pasta de vocês, vocês criam também. Eu vou criar a minha. L Santos, mas vocês entram na de vocês, tá? Aí eu entro na minha pasta. L Santos, que eu acabei de criar. Então, essa é a minha pasta, vocês entram na pasta de vocês, tá? CD minha pasta, a gente dá um PWD para mostrar que a gente está na nossa pasta, tá? E aí a gente vai criar uma pasta mkdir modeler tática, tá? Então, a gente vai criar uma pasta, vamos entrar nessa pasta, vou dar um PWD para mostrar, a gente está dentro dessa pasta. E aí a gente vai copiar algumas coisas que a gente já tem lá separado para vocês, que são PDB, a sequência, tá? Já está tudo lá separado, os scripts, que a gente só vai precisar rodar. Fazer algumas pequenas modificações, mas a gente só precisa rodar, tá? Vocês não precisam baixar esse computador de vocês. Então, nessa pasta aqui, cp-home /treinamento /modeler prática, a gente coloca asterisco, tá? Um espaço, ponto, e aí dá Enter, e aí vai copiar todo o conteúdo dessa pasta para a nossa pasta Modeler Prática, tá? Vamos dar um ls aqui, e aí vocês vão ver que tem o PDB, né? Que teoricamente a gente baixou lá no PDB, o PDB só com a cadeia A, que já é um PDB limpo, um outro PDB que vai ser da tarefa, os scripts em Python, tá? .py é script Python. Então, a gente tem lá em 2D, o Evaluate Model Py, G1 Model Py. Esse Model 3GPS é uma outra coisa. Model ali e sequência.txt, tá? Então, esses são todas as coisas que a gente precisa para fazer a nossa modelagem, tá? E aí, a gente vai para a nossa segunda parte do tutorial, tá? Então, a gente já descobriu quem é o nosso molde, pegamos o nosso molde, colocamos na nossa pasta, que vai ser a nossa referência, e agora a gente precisa fazer o quê? O alinhamento de sequências para o Modeler, tá? Que a gente viu o alinhamento de sequências do Blast, tá? O Blast achou pra gente, mas o Modeler ele precisa também no alinhamento. Então, o que a gente vai fazer agora é esse alinhamento. Então, a gente vai precisar de 3 arquivos, tá? Que é a sequência do nosso alvo, ou seja, a sequência que a gente quer modelar, que a gente procurou lá. Então, é o model.ali, e aí a sequência vai estar dessa forma aqui, tá? Vou abrir para vocês daqui a pouco. O arquivo PDB já está lá na pasta, e o nosso script Python chamado align2d.py. Esse script, então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a nossa sequência, ele vai alinhar essa sequência com a sequência que tem no nosso PDB, tá? Então, ele faz exatamente isso. Então, eu coloco aqui o nome do PDB que eu coloquei, tá? Então, se você for repetir isso com uma outra estrutura, você vai mudar o nome da estrutura. Então, muda o nome da estrutura aqui, o nome da estrutura aqui, o nome da estrutura aqui, tá? E aí, ele vai criar para a gente 2 outros arquivos, que são os alinhamentos que o Modeler consegue ler, tá? Então, vamos voltar aqui para o terminal.
colocar o terminal um pouquinho mais para cima. Vocês vão ver aqui, ó, que nosso sequência.txt é o nosso arquivo sequência, limpo, mas a gente tem o tal do model.ali, que tem ali uns cabeçalhos muito importantes, tá? Esse cabeçalho, ele dá o nosso arquivo como seja no formato que o modeler lê, que é o formato PIR, tá? Então, o formato PIR é porque precisa desse cabeçalho ali, você precisa ter esse asterisco no final para dizer acabou aqui, tá bom? Então, são detalhes que você precisa para fazer funcionar. Eu não posso pegar minha sequência TXT como estava ali, né, limpa, eu preciso ter esse cabeçalho ali. Tá? Então, PI, P1, model, que é o nome que eu vou chamar, de modelo, tá? Sequência, e ali o asterisco final. E aí, a gente já tem aqui também o nosso align2d.py, que está ali no tutorial, vocês não precisam, né? Vocês não precisam digitar, já está tudo aqui, já tá direitinho para você. E aqui, ó, uma coisa que eu esqueci de falar, ele vai sempre pegar o primeiro da cadeia A até o último da cadeia A. A gente só vai estar modelando a cadeia A, tá bom? Se eu quisesse mais cadeias, eu precisaria mudar um pouco ali como que é o meu arquivo model.ali, tá? Isso tem tudo documentado lá na página do Modeler, tá? Caso vocês precisam fazer cadeias A, B, C, isso tem tudo documentado, tá? Mas é um pouco diferente do que a gente vai fazer. Bom, deixa eu ver como que a gente vai rodar aqui. Como são arquivos Python, a gente pode rodar com Python, tá? Então, a gente vai chamar o Python e vai chamar o script Python. Esse cifrão aqui, gente, é só para mostrar esse cifrão, não coloca ele não, tá? Então, é a partir do Python. Ou você pode alinhar através da versão do Modeler, tá? A versão do Modeler que eu acho que tem aí no servidor é a 9.25. Então, você chama model 9.25 align2d.py. Se tiver uma outra versão, 9.10, acho que o Modeler já está no 10. 10.5, tá? Então, essa é a maneira de chamar. Mas a gente vai utilizar o Python aqui. Então, a gente utiliza Python align2d.py. A gente vai dar Enter. E aí ele vai ficar pensando, tá? Então ele vai mostrar aí pra gente um monte de coisa. E aí ele vai estar fazendo esse nosso alinhamento. Isso daí demora um pouquinho, tá? Eu acho que da última vez que a gente fez demorou uns 10 minutos, mais ou menos, tá? Para fazer esse alinhamento. Não é uma coisa extremamente demorada, mas demora um pouquinho, tá? E aí ele vai gerar esses arquivos aqui que eu vou estar falando com ele gerar. Então vamos deixar rodando aqui. Ô, Bruno, você tá aí? Eu tô aqui. Acho que ainda tô aqui. Se você pudesse monitorar para mim, eu vou voltar para a parte teórica, enquanto a gente está rodando aqui. Pudesse monitorar, eu vou abrir aqui um outro. Deixar monitorando aqui. Normalmente quem faz isso é o... Vou abrir aqui e deixar. Tá, então tá rodando aí os align paz aí, eu vou deixar aqui para a gente ver quando terminar tudo. Então tá rodando lá, vocês vão ver aí na tela de vocês, vai ficar mostrando aqui algumas coisas ou não, até liberar aqui o seu prompt de comando. Bom, vamos voltar rapidinho aqui para a parte teórica, enquanto tá rodando, falar um pouquinho mais para vocês sobre algumas outras coisas. E outra coisa que eu quero falar é sobre outro programa, que é o de modelagem, que é bem popular também, o Swiss Model, tá? O Swiss Model, ele é praticamente automático, tá? Ele vai ser um servidor web.
Ele vai ser um servidor web, não precisa instalar no computador, e você só precisa jogar ali a sua sequência e ele vai fazer para você o alinhamento, ele vai fazer a estrutura, ele cria automático. A intervenção com o usuário é muito pequena, tá? Você consegue talvez só mudar, eu quero fazer com essa estrutura, eu quero fazer com essa outra estrutura. Mas a intervenção é muito pequena, você não consegue fazer muitas coisas nele. Mas é uma opção rápida, uma opção que às vezes a gente utiliza ela com até uma boa frequência. Os modelos saem modelos de qualidade também. Bom, e aí o threading? Né? O threading também a gente coloca lá como sendo dependente de modelo, né? Ele não é só modelagem comparativa, mas ele faz modelagem comparativa e ele faz ab initio também, tá? Então, normalmente, quando a gente tem aquela faixa, né, de 30% a 20%, a gente parte para o threading. Tá? Então, o threading ele vai pegar essa sequência, ele vai alinhar, né? Ele vai ver a sua identidade, ele vai alinhar ali outras sequências para pedaços de sequências, ele segmenta essa sequência alvo e aí ele faz os modelos. Para o modelo que tem sequência, ele vai utilizar aquela sequência, né? Igual como a gente está fazendo o módulo. Para aquele pedaço que não tem sequência, ele vai fazer a partir de ab initio. Tá? Ele utiliza, né, vários outros artifícios no seu algoritmo, e nesse algoritmo ali a gente acaba no final uma estrutura, tá? Então, normalmente não pode ser estruturas muito grandes, né? Ele vai utilizar algumas coisas para fazer essas estruturas, então estruturas muito grandes ficam um pouco Frankenstein. E os independentes de model, né? Eu coloquei aqui o Robeta, né? Como sendo um exemplo, é um dos mais populares também. O Robeta você tem servidor web, mas você também tem um programa para baixar. E aí ele constrói os modelos do zero, tá? Então, a partir dessa sequência, ele vai tentar construir os modelos ali a partir de princípios físicos, né? De biofísica, de bioquímica, para tentar resolver essa estrutura, né? Tentar encontrar ali uma conformação aleatória e depois ele vai enovelando a partir de minimização de energia, né? Tentando encontrar aquele seu enovelamento da sua energia mínima, tá? Então, Robeta é a maneira de fazer, independente de modelo. De model, né? De template. Então, mas a metodologia do momento é o AlphaFold, tá? Então, o AlphaFold, ele entrou como notícia em 2020, mais ou menos, né? Acho que é 19, 20, né? A Google anunciou aí, em parceria com vários institutos, a ideia do AlphaFold. O AlphaFold, ele vai prever os modelos 3D através da aprendizado de máquina, né? Inteligência artificial. Então, ele consegue ali, né, através de uma base de dados que eles conseguiram, eles fazem a sua predição da sua estrutura através disso. Essa predição tem, obviamente, vai ter modelos ali, mas ele se baseia normalmente por distâncias também. Tá? Então, o AlphaFold, ele é o programa do momento, tá? Todo mundo utilizando. Eu não tenho muita experiência com o AlphaFold ainda, eu acho que o Bruno está trabalhando com o AlphaFold agora, não tenho muita experiência, mas do que eu estou vendo de um trabalho que eu estou utilizando o AlphaFold, o AlphaFold ele está me dando uns estados intermediários de conformação. Então, ele não me dá uma conformação que é a conformação talvez esperada como conformação ativa, mas ele dá uma conformação intermediária, por exemplo. Tá? Então, o que tornou o AlphaFold a metodologia do momento foi a notícia que o AlphaFold vai revolucionar essa área da bioinformática estrutural, que é um problema que a gente tem aí há mais de 50 anos. Tá? Então, 2020, né? O AlphaFold 2 ganhou o CASP, que é a Copa do Mundo da Predição de Proteínas. Tá? Então, de 2 em 2 anos, você tem essa Copa do Mundo, então a gente vai ter uma agora, né, em 2022, e todos os programas vão lá e tentam ser o vencedor do CASP. Normalmente o iTasker ganhava o CASP, né, por vários anos. Deixa eu pegar o negócio aqui para a bateria dele já está baixa. O iTasker ganhava o Casper normalmente, e aí ele começou, e depois dos dois últimos, o AlphaFold, que veio aí para ganhar o Casper, né? E ele conseguiu isso, né? O que o Casper faz? Ele dá
para as pessoas o grande número de estruturas, e através dessas estruturas eles tentam prever, né, sem saber, né, a sequência, desculpa, eles dão a sequência, eles tentam prever a estrutura sem saber como é essa estrutura. E aí o AlphaFold mostrou aí essas estruturas aí bem preditas. Lembrando que o AlphaFold normalmente ele só consegue predizer estruturas o monômero de estruturas, né? Então, se for uma estrutura dimérica, é um pouco mais complicado. Não sei se eles já melhoraram isso, mas no começo estava Agora já assim. tem, já. Já tem, né? Já. Eu imaginava que eles iam conseguir fazer isso mais rápido, né? Não é uma coisa tão difícil, né? Antigamente era só o monômero. Bom, ele é open source, está disponível, pode baixar, você pode utilizar ele, tá? Mas você também pode utilizar a base de dados, tá? Eles estão com um projeto muito ambicioso, que é ter todas as estruturas identificadas aí, que você tem o sequenciamento, e colocar nessa base de dados. Então, às vezes, você não precisa nem baixar o AlphaFold, você pode procurar se a sua estrutura já está dentro desse projeto deles aí de conseguir, de predizer a estrutura, né? Então, depois de anos que a gente tinha 17%, com a AlphaFold a gente já tem um pouquinho mais, 36%, tá? E isso é bom o suficiente para a gente fazer docking, dinâmica, essas coisas assim, tá? Então, a ideia do AlphaFold é estar tudo ali nessa base de dados dele. Bom, vamos voltar então para o Modeler. Eu tirei alguma coisa muito interessante aqui, que é a parte da validação, mas a gente vai fazer na parte prática, tá? Deixa eu ver se já acabou aqui. Bom, já tem alguém que já está rodando o GenModel, mas beleza. Bom, então a gente já fez o alinhamento, tá? Vou dar um ls aqui, e aí vocês vão ver que criou 2 arquivos, que é o model 3G ali, tá? Então esse aqui é o alinhamento que o Modeler vai utilizar, vocês vão ver aí que eles fizeram, que ele colocou tudo aqui, ó, os 3 gapzinhos aqui, o gapzinho aqui, isso aqui da sua estrutura, da estrutura que eles têm, tá? Da estrutura do PDB, e a gente tem aqui a sua estrutura alvo. Então, já fez o alinhamento entre elas. A gente pode ver o outro arquivo, que é o arquivo PAP, ele é um arquivo que tem ali tudo mais fácil de ver, tá? Então, conservação são os asteriscos, então, ó, CSS conservou, ML não conservou, então não tem um asterisco, então ele mostra aqui para a gente cada um dos lugares. Então, ó, na minha estrutura tem esses gaps aqui, mas na minha estrutura model eu tenho o S, P e o T. Então, o que ele vai fazer? Ele vai colocar o S, P e o T, que não tem na minha estrutura lá de referência, tá? Ele vai modelar de qualquer maneira, provavelmente vai dar um loop ali no meio, tá? Então, esses são os arquivos que o Modeler precisa. E aí a gente parte para... A gente já está o quê? Na segunda parte, né? Primeira parte é o alinhamento, vamos para a segunda parte. Então, a gente já fez aqui, já mostrei para vocês esses arquivos, tá? Então, os arquivos finais são esses, de o alinhamento, que é o ali, que é o que a gente vai usar, e o PAP, que é mais visual, tá? O arquivo mostra para vocês ali o que foi alinhado. Esse arquivo é muito bom da gente ver, tá? O arquivo PAP, que é um pouco mais detalhado de ver, para a gente ver se o alinhamento tá bom ou não, tá? Às vezes ele pode ter alinhado, ele começa alinhado aqui, por exemplo, né? E a gente, não, esse alinhamento não tá bom. Então, vamos começar. Então, vamos lá para a terceira parte, que é a construção do modelo, tá? Então, para a construção do modelo, a gente precisa do ali e do PDB. Já está lá na nossa pasta. E a gente precisa desse script chamado genmodel.py, tá? Então, o genmodel.py, ele vai dar para a gente ali, ó, pega o model e faz isso, tá? Então, ó, uma coisa importante, se você precisar de um heteroátomo, tá? Nessa nossa estrutura não tem. Mas se você precisar do ligante ali no meio, você tem que olhar para essa linha de comando aqui. Tá falso porque a gente não tem. Mas se você precisar, você precisa colocar e precisa colocar no alinhamento também. Tudo isso tem lá no arquivo do Modeler, tá? Tutorial do Modeler, da página do Modeler, tá? A gente não vai utilizar aqui. Bom, aí a gente vai ao alinhamento, o arquivo do alinhamento, que é o nosso model.ali. A gente sabe que a nossa estrutura que a gente conhece é 3GSZ, tá? Então, ele já está dando para a gente. A nossa sequência é o model, e aqui a gente pede para ele fazer utilizando
energia, né? Um score de energia, um doping, e esse outro score. A gente vai olhar só o doping. E aí começa do 1 e termina no 10, tá? Normalmente a gente faz um número maior de estruturas, mas como essas coisas demoram um pouquinho, a gente só vai fazer 10 modelos, tá? Mas normalmente a gente coloca 100, 150 modelos, vai depender. Às vezes você pode até aumentar 500 modelos. A quantidade de modelos ela ajuda para ter uma coisa mais exaustiva, mas também pode demorar muito. E às vezes você não vai ter tanto diferença entre os modelos. Então, 100, 150 pode ser o suficiente, 200 talvez modelos. Vamos fazer só 10. Bom, então a gente vai então rodar esse nosso script Python através dessa nossa linha de comando aqui. Deixa eu tentar copiar isso aqui. Por que que a gente vai copiar isso aqui? Se a gente fizer isso aqui, né? Se a gente fizer só Python genmodel.py, ele vai rodar, tá? Não vai ter nenhum problema. Mas o que que esse aqui diz? Ele cria para mim um log do que está saindo da minha tela, tá? Porque o Python você precisa estar criando esse log aí, que a gente precisa depois para fazer um alinhamento, tá? Mas até o gmodel.py não tem problema. Mas aí a gente coloca isso aqui para criar o... Nossa, vou colocar um e-comercial aqui. Vou colocar um... Deixa eu ver, vai. Nossa, meu Deus. Acho que agora foi. Vou colocar um e-comercial aqui só para fechar essa minha linha de comando. Então, Enter. Eu acho que não foi. Nossa. Espera aí, gente. Model. Nem sei se está rodando. Peraí, deixa eu ver. Não. Agora foi. Bom, vai aí mostrar para vocês, na tela de vocês, o modelo, né? E aí ele vai estar fazendo cada um dos modelos para a gente aqui, tá? Aqui. E aí ele vai estar criando, deixa eu ver se está... Tá? O pessoal já está rodando, alguns aí já estão rodando. E aí a gente espera um pouquinho até ele criar os modelos, né? Teoricamente, ele vai mostrando aqui na página de vocês o modelo, tá? No modelo 1 ainda, o meu, né? E aí ele vai criar 10 modelos. E aí depois a gente só vai olhar para esses modelos. Aí vocês vão ver que a gente acabou. A modelagem é isso, tá? A modelagem ele vai fazer isso, vai criar para a gente esses 10 modelos, a gente só vai depois ordenar aqui para saber qual o modelo que vai ter o menor score, tá? Normalmente a gente escolhe os 3 primeiros modelos, tá? A gente vai olhar um modelo só. A gente alinha pelo score. Quanto menor o score, melhor. Ou seja, quanto mais negativo, melhor. E aí a gente pega um modelo para olhar, os 3 primeiros modelos para olhar e avaliar através da validação, tá? Que a gente vai fazer um pouquinho mais embaixo aqui. Aí a gente vai olhar isso. E tem outras maneiras de você fazer a validação, tá? A gente vai utilizar só o Access Model do Swiss Model e tem maneiras de você refinar, tá? Tem programas que fazem um refinamento, eles vão fazer uma dinâmica, eles vão fazer uma minimização, tá? Então, isso você pode estar melhorando o seu modelo. Isso vai depender do que você quer fazer. Aqui a gente está fazendo o básico, a gente só vai fazer o modelo e vai olhar para o modelo e dizer, tá, esse modelo tá bom, esse modelo aqui não tá legal. Deixa eu fechar isso aqui. Eu não sei por que eu tirei essa parte da aula. Não sei qual foi a minha ideia em relação da parte da validação. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Então, a validação, a gente vai fazer isso na prática, que a gente vai utilizar o Structure Assessment do Swiss Model, tá? Então, a gente vai olhar isso, a gente vai olhar o Ramachandra, vai olhar isso tudo. E a gente tem o SAVES também, né? Que faz um Ramachandra, vai dizer quais aminoácidos estão nas áreas permitidas, quais que não estão. Se tem aminoácido fora das áreas permitidas, a gente vai ter que dar uma atenção maior a esse aminoácido. Normalmente são poucos, tá? E aí a gente pode refinar os modelos, né? Se, por exemplo, acabou a sua dinâmica e você vê que o seu modelo não ficou legal, tá? Então, você olha, vê, não, eu errei aqui em relação
meu alinhamento, né? Então, o alinhamento ele não fica legal, o modelo ele não se encaixa com o template, né? Com o nosso model, com o nosso molde, né? Ele não vai se encaixar, então isso tudo pode acontecer, tá? Tem as regiões ali sem template, vai dar um loop qualquer diferente, isso aí você precisa estar olhando, tá? Rotâmeros, essas coisas. E você pode utilizar programas de refinamento, tá? Os programas eles vão fazer uma minimização, vai melhorar um pouco a energia, a conformação, tá? Então tem 3D Refine e a Sara. Tem um novo agora que eu esqueci, que a Débora me passou, mas eu não lembro aqui de coisa. Eu esqueci de colocar esses slides aqui, eu tirei e acabei esquecendo de colocar. Mas é isso, vamos ver, deixa eu voltar aqui para... Bom, o meu está no modelo 2. Todo mundo conseguiu rodar? Só tá 3 rodando aqui. Não sei se a gente... Luciano, eu acho que eu perdi um pouco na parte que você rodou o comando 12. Eu vi que você fez algumas alterações nele, mas eu não peguei o que. Eu tô tendo um erro aqui. Tá. Beleza. O comando 12, né? Isso. Comando 12 você pode copiar ele assim dessa maneira, tá? Assim. Pode copiar ele. É porque às vezes o meu Linux, quando eu faço assim com a tela, ele dá uns bugs de tela. Pode copiar ele assim. Eu só coloquei o E comercial no final para ele não travar a minha tela. Porque se eu colocar ele assim, ele trava a minha tela. Tá? Não. Eu acho que encontrei. Eu tô copiando o cifrão do início. Acho que isso que tá... Sim. O cifrão porque o cifrão eu só coloquei ele para falar. Isso aqui é no terminal. Não coloca o cifrão, não, porque aí o cifrão é um extra. Agora deu. Obrigado. Nada. E aí, gente, mais alguma dúvida enquanto a gente está esperando rodar os modelos ali? Alguma? Não, eu só fico pensando da Rosalind Frank fazendo isso calculado para o DNA, né? Que ela calculou ângulo por ângulo. E depois juntaram com a ideia de modelo 3D do Pauling, né? Então, assim, na verdade, por trás disso está tudo isso, né? Você tira a imagem, faz os ângulos, não é isso? Assim, isso o computador faz automático, né? A partir dessas ideias que a gente tem desses anos. Mas, assim, a cristalografia em si, né? A cristalografia, né? O que vem do mais adiante aí, você ainda precisa fazer. Obviamente, você tem já lá tudo, né? Tabelado, o computador e tal, mas você precisa daquela imagem, né? Que faz a difração, você tem que calcular isso tudo. Né? O Bruno pode te dar a experiência dele aí de RMN, né, Bruno? Se quiser encorajar as pessoas a fazer ou não. O Bruno é mais da parte da RMN. Né? A diferença da cristalografia e da RMN é que a cristalografia você tem um padrão de dispersão, né? Porque você joga um monte de raio-x no que você está querendo ver, ele vai formar uma nuvem, e aí você vem com um programa e vai encaixando a molécula ali naquela nuvem, né? O RMN você já tem a posição de cada átomo de hidrogênio, né? Então você consegue ter a posição de átomo de hidrogênio, de carbono, de nitrogênio, e aí, como você tem a posição de cada um, o programa vai lá e monta no 3D para você essa estrutura da mesma forma que a cristalografia faz. Só que o jeito de medir é diferente. Mas na época da Rosalind Frank, ela fazia tudo na mão. Aqui a gente já tem já uma tabela, já tem já toda uma, né? Na época até fica medindo distância na chapa, né? Porque fica uma imagem na chapa que é aquela imagem que é famosa. Exato. Deu de bandeja, né? Mas isso é evolução. Né? Roubaram 10 segundos. Assim, mas aí isso é a evolução da ciência, né? Acredito que se ela tivesse, né? Obviamente, ela ia ajuda o trabalho dela, né? Legal. Eu gosto muito, eu acho que coisa, mas mesmo com todas essas ferramentas e tudo, ainda assim é um negócio extremamente complexo que você requer mesmo aquela coisa do sentar e focar e ficar horas ali trabalhando, né, naquilo, porque eu acho, né?
O computador só te dá uma né? parte, né? Uma parte muito pouca, né? Porque grande parte das coisas você vai ter que... É uma carreira, né? Você tem a carreira do cristalógrafo, você tem a carreira, né? Então a pessoa faz apenas, né, aquele tipo de coisa. Mas, assim, vamos dizer que agora com o computador você tem, né, você meio que merge as profissões, né? Então a pessoa só não vai fazer aquilo, ela vai fazer aquilo mais utilizar o computador, né? Eu acho que a evolução dá nisso, mas obviamente não é uma coisa tão fácil assim, né? Até mesmo para a modelagem, a gente faz o passo a passo aqui. Isso é fácil, 3 passos ali, eu consegui, fiz ali, olhei, peguei e tal, mas aí quando a gente olha o modelo e vê que o modelo tá ruim, a gente vai ter que, né? A gente vai ter que estudar como que a gente melhora isso. Alguma coisa que seja, vamos supor assim, você vê que você foi no máximo, né? Que todo as suas ferramentas, o seu conteúdo te coisa, mas aí falar, tá, e agora, né? Né? Como é que eu aplico isso? Como que eu vou... que é a coisa da análise mesmo, depois da verificação, né? Sim. O Bruno, eu estou chamando o Bruno porque o mestrado do Bruno eu estava junto com ele lá, né? Então, no Bruno, ele passou horas ali, né? Depois da modelagem, refinando e fazendo um monte de coisa, e faz docking, refina, e não sei o quê. Não é tão simples, né? Né? E a gente teve alguns resultados que não foram tão explicáveis assim, né? A gente teve que encontrar algumas teorias para o que o resultado não foi tão bom. Né? Então, obviamente, não é só a gente, né? A gente acha que é só apertar o botão tá pronto. Não, você tem que ter toda uma análise após isso. E essa análise, às vezes você consegue uma explicação para ela, às vezes você não consegue. Né? Tem todo um trabalho por trás. Gente, mais alguma pergunta? Eu estou esperando que tá faltando mais 2 terminar aí, tá? E aí a gente volta rapidinho para o tutorial. Tem pouca coisa agora, a gente só vai olhar as estruturas e fazer a validação. A validação não é tão demorada assim. Mais alguma dúvida, gente? Não. Bom, eu acredito, deixa eu mostrar para vocês enquanto a gente está esperando aqui. Se vocês forem no site do Modeler, tá? Esse é o site do Modeler. Deixa eu ver, acho que o Modeler já está no 10, é 10.2, né? Então já saiu um Modeler ano passado, que é o 10.2, a gente está usando o 9, não muda tanta coisa não, muda só algumas coisinhas aqui. Mas você tem aqui do lado tutorial, tá? Você tem os tutoriais, tem Basic Modeling, que é mais ou menos o que a gente está fazendo, tá? Não vai mudar muita coisa. Advanced Modeling, né? Quando você quer, por exemplo, múltiplos templates, um ligante, tá? Interactive Modeling, Difficult Modeling, você tem todos aqui os tutoriais que vocês podem utilizar. Obviamente, Basic Modeling, que é mais ou menos o que a gente está fazendo, a gente está usando uma estrutura um pouco diferente, mas ele vai mostrar para vocês mais ou menos tudo que a gente passou, né? A seleção do template e tal. Ele tem um pouco mais de detalhes, a gente faz um pouco mais prático, né? Para vocês conseguirem acompanhar um pouco mais fácil. Eu vou lá fazendo aqui uns gráficos, tá? A gente não vai fazer isso. O Advanced Modeling é mais interessante quando a gente tem, né, tem mais de templates, um ligante, a gente precisa de um ligante lá, então vocês podem olhar que vocês vão ter um script um pouco mais diferente, tá? Então vocês olham lá no site do Modeler, vai ter aqui, deixa eu ver se aqui ele faz o heteroátomo. Loop Refining, Restraints, tá, tem em algum lugar que tem. Mas tem tudo isso aqui, tem um manual também, tá? Então tem a wiki, se caso vocês comecem a entrar nessa linha de modelagem, tá? Normalmente, esses programas muito populares, eles têm uma boa comunidade online que ajuda, tá? Então você vai ter muitas perguntas e muitas respostas, tá? Então esses programas populares são bons de você utilizar por isso, tá? Que você consegue ali tentar resolver
alguns problemas. Deixa eu ver se o meu já terminou. Acho que já. Deixa eu ver. Não, o meu tá no último. O meu é um dos que tá demorando ali, né? Apareceu mais um ali. Acho que fui eu que... Olha, eu coloquei para rodar mais um. Foi mal. Não sei. Será que eu consigo matar esse último aqui? Eu não vou saber quem. Provavelmente deve ser esse aqui. Se eu matar de alguém aí, desculpa, gente. Eu acabei de criar um sem querer. Mas acho que foi o meu. Só esperar que terminou. Pronto, o meu terminou. Vai ter mais um que acho que tá rodando agora, né? Mas acho que eu matei o errado, gente. Matei de alguém aí. Enfim. Bom, aí terminou. Acho que para a maioria de vocês já terminou. Se tem um rodando lá. Só vou continuar aqui o tutorial para a gente não perder muito tempo. E aí vocês vão ter, né? Se vocês fizeram a partir do log, vocês vão ter um log. No final do log, ele tem aqui as estruturas. E ele está ordenado a partir de como foi criado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Então, ele criou. Só que a gente precisa saber o de menor valor de score, ou seja, o mais negativo. Então, a gente utiliza esse comandinho aqui que está aqui embaixo. Tem cuidado na hora de fechar isso aqui. Me perturbando aí. Deixa eu aumentar um pouco isso aqui. Na hora de copiar, porque às vezes tem um espaço aqui e esse espaço não pega muito bem. Então, estou copiando por parte. E aí vai me dar problema aqui. E aí esse comando ele vai ordenar para a gente, tá? A partir de qual é o melhor modelo que a gente fez, tá? Então, no meu caso aqui foi o 6. Tá? Ele ordenou aqui a partir do Dope Score. Você pode olhar, né? Ver lá, menos 6.694 é melhor do que menos 6.878, tá? Vocês podem olhar lá, mas esse comandinho só faz ordem para a gente. No meu foi o 6, não sei qual no tutorial que ficou. O tutorial foi o 9, tá? Vocês vão ver que tem uma diferença aí. Toda vez que você rodar, pode ser que tenha uma diferença, mas o modelo em si não vai ser tão diferente assim. Então, agora a gente vai fazer o seguinte. Para quem terminou, já viu qual é o modelo, a gente vai baixar esse modelo para o nosso computador, tá? Esse modelo para o nosso computador, a gente pega aqui, ó, a partir do site Bioinfo, vou copiar e colocar ele aqui. A gente coloca o usuário bio... Acho que coloquei aqui quem é o usuário. Não lembro. Bom, o usuário ou é bio, acho que é BioFMG, Carrara Taxis, né? É o contrário. Acho que é Bioinfo. Eu consegui com o BioFMG. É a BioFMG, né? É. Então, o que eu errei foi a senha. A senha é difícil para... Toda vez eu erro. BioFMG. Devagar. Taxis Carrara. É porque às vezes a gente esquece o S, né? Mas eu coloquei a senha Carrara Taxis. É o contrário, né? É o contrário. Nossa, tá difícil, hein? Mas eu que estou digitando errado, gente. Pode ir.
Eu vou digitar em outro lugar depois. Agora foi. Então, a gente vai no Oli. Tem que ser devagar. Eu tendo a digitar. Vai na pasta de vocês. A minha é de Santos. Modeler prática. E aí eu descobri que o 6 é o melhor, né? Através lá do meu Dope Score. Talvez, quando vocês forem fazer um trabalho de modelagem, você olha os 3 primeiros, tá? No caso, os 3 primeiros para mim ia ser 6, 9 e 2, tá? Olharia isso. Mas vamos olhar só um. Ele vai pedir para baixar, ele baixou aqui para mim, vai estar lá nos meus downloads. Então, tá aqui nos meus downloads, tá? E aí a gente vai abrir com o Modeler, né? Isso que o tutorial pede. Às vezes eu passo isso, PyMol, né? Modeler. A gente vai abrir com PyMol. Tá? Então, vocês vão pegar e vão abrir com PyMol. Deixa eu ver se eu abrir com... Abrir com PyMol. Beleza, então vou abrir aqui. Ele deveria ter... Eu não sei porque ele não quis abrir, mas tudo bem. Vou abrir aqui. Eu tô dando erro. Hoje está difícil, hein? Deixa eu fechar aqui. Não sei se é porque abriu tantos PyMols aqui. Deixa eu abrir outro PyMol. Bom, acredito que para vocês foi um pouco mais fácil de abrir, né? Pronto, abriu. Algum PyMol ele abre. Às vezes ele não abre no outro, é porque acho que tem um espaço aí, aquele outro PyMol deu erro. Então, esse aqui é o nosso modelo. Às vezes vai abrir diferente para vocês, não vai abrir em Cartoon, nem nada assim, tá? Então, ele tá aqui para a gente, né? Então, esse é o nosso modelo. E aí, como que a gente compara com o nosso molde, tá? Lá na pasta de vocês, já tem um que é só a cadeia A, tá? Se eu chamar ele pelo PyMol direto, lembrando do comando fetch, vocês vão ver que vai estar o seguinte, 3GSZ. Né? Eu posso chamar ele por aqui também. Vocês vão ver que ele abre uma cadeia A e uma cadeia B, tá? Só que a gente só olhou a cadeia A. Eu vou por aqui, vocês podem baixar a cadeia A direto aqui da pasta de vocês, ó. Tem a cadeia A aqui, tá? Às vezes funciona quando a gente chama só a cadeia A. Beleza. Vou deletar esse aqui. Bom, se vocês podem chamar fetch, não sei se o de vocês funciona, né? Porque é o PyMol mais antigo. Mas o meu funciona, mas abre lá a cadeia A. Bom, então aí vocês vão ver que eles estão perto um dos outros, mas não está muito bem alinhado, não. Então, o que a gente faz? Existe um comando no PyMol que tem aqui no coisa de vocês, tá? A gente abre o PyMol aqui, que é o Align. O que o Align faz? Ele faz um alinhamento estrutural, tá? Eles estão bem próximos uns dos outros, mas pode ser que eles estão um pouco... As coordenadas não estão bem legais, então a gente alinha um no outro. O comando é sempre align o modelo que eu quero na minha estrutura, tá? Então, é sempre o primeiro na outra, tá? Isso também pode ser feito aqui no Action, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, Action... Você pode vir aqui align to molecule, tá? Você pode fazer através daqui dessa seleção, tá? Ou você digita o comando align model tal 3G SZ, o meu aqui no caso tá lá. Tá? Enter.
E aí ele fez, vocês viram que ele fez um alinhamento. E aí me deu um valor de RMSD de 0,16. Então, assim, da diferença que a gente tem em relação à nossa conformação global aí, da nossa estrutura molde, né, que a gente pegou lá do PDB, foi uma diferença de 0,16. Tá? Então, a RMSD ficou muito próximo. E a estrutura em si, ela ficou muito próxima, tá? Vocês vão ver aqui que vai ter pouquíssimas diferenças. Eu achei uma diferença aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Essa hélice, ela começa, né, da nossa estrutura molde, ela começa um pouco mais aqui, enquanto no outro a gente vai começar um pouquinho, o nosso modelo começa um pouco mais para trás. Mas em si, através daquela similaridade que a gente tem, né, de identidade entre elas, a nossa estrutura ficou muito parecida uma com a outra. Tem uma pequena alfa hélice aqui, né? Você tem algumas diferenças, sim, mas elas são muito poucas. Globalmente, a diferença foi de 0,16 de RMSD, né? Que é essa distância entre eles. Bom, então, do PyMol é isso, a gente já olhou a nossa estrutura, ficou bem legal ali, a nossa estrutura ficou bem parecida com o nosso molde, e agora a gente valida esse modelo, tá? Então, a gente vai no site do Swiss Model, né? No caso, o Swiss Model acessa, ele vai fazer ele vai dar uma olhada nessa nossa estrutura e vai dar para a gente algumas coisas. Deixa eu tentar abrir aqui. Tá? Lembrando que o Swiss Model você pode fazer um modelo também, né? Aqui, ó, em cima, vocês vão ver que tem, ó, Modeling. Deixa eu abrir aqui. Que é o que eu mostrei para vocês no slide, tá? Vocês podiam colocar a sequência aqui e fazer o modelo por aqui. Mas a gente não vai fazer o modelo, a gente já fez o modelo. A gente só vai passar para ele o nosso modelo feito, que é esse aqui. A gente abre, né, no upload, ele leu aqui, e a gente coloca o Start Assessment. Aí ele está pensando, aqui. E aí ele já fez para a gente a primeira análise, que é o Ramachandra. Tá? O plot de Ramachandra, ele tem aqui as áreas que a gente tem, as áreas permitidas e as áreas que não são permitidas. Tá? Então, cada pontinho aqui é um aminoácido. Tá? Cada pontinho desse aqui é um aminoácido. Vocês conseguem, quando chega com o mouse aqui, ele vai te mostrar quais são os aminoácidos que estão em regiões não permitidas. Ou seja, a conformação dele ali no meio não está legal. Então, você precisa dar uma reavaliada nisso. Porém, quando você vê o total do valor do seu Ramachandra, que fica... Eu ainda está pensando aqui. Tem Ramachandras diferentes, tá? Glicina, prolina, pré-prolina, tá? Porque são cadeias, né? Lembrando que a glicina você não tem uma cadeia lateral, agora já terminou de ler ali. Você não tem a cadeia lateral, né? Então você pode tirar ali, né? Olhar a glicina em si na posição da glicina. Prolina também, a cadeia lateral da prolina é aquela coisa, né? Bem esquisita, né? Então ele faz uma separação de Ramachandras diferente. E aqui ele te dá o valor total do seu Ramachandra. Então, 97% dos seus aminoácidos estão em regiões permitidas, ou seja, nessas verdes escuras e verdes mais claras aqui. Mas você tem alguns que estão fora dessas regiões, tá? Que é o 0,89 e o 1,45, que são rotâmeros, outliers, que estão ali em lugares que poderiam estar melhores. E aí você passa a tentar melhorar isso. Porém, 97,32, quase 98, é um valor muito bom de Ramachandra, tá? Talvez não valha a pena você estar melhorando essas coisas aqui, não, né? Olhando, você tenta olhar onde é que estão esses resíduos aqui e ver, não, isso aqui está muito longe do meu sítio, por exemplo. Então, não vou precisar estar trabalhando isso. 98% é um valor muito bom para o seu valor de Ramachandra, tá? Então, eu cliquei aqui no negócio, deu um zoom magnético aqui. E tem outras coisas aqui, né? O
o Swiss Model dá para a gente algumas qualidades globais, né, em relação, né, quanto mais azulzinho aqui, melhor, em relação a dentro de todas as proteínas, onde o seu modelo está, né, em valor de Z-score. São algumas métricas que a gente precisa estudar um pouquinho mais para estar utilizando, mas ele dá também, tá? Então, no caso aqui, esse nosso modelo deu um valor muito bom, e a gente vai utilizar ele para o que for fazer, ou então faz um refinamento depois, tá? Bom, eu acho que é isso que a gente tem no nosso tutorial, né? Eu mostro aqui, analisar os resultados, é isso. E aí acabou essa parte da modelagem. Se alguém tiver alguma dúvida, se faltou alguma coisa, se aconteceu alguma coisa na hora de vocês fazerem, pode me falar. Não? Então tá, gente, olha, é o seguinte. A gente vai ter uma tarefa, né? Normalmente eu passo uma tarefa, não, normalmente eu não. Por mim, acho que eu não precisava de tarefa, mas o Miguel pede para vocês fazerem uma tarefa. Na tarefa de vocês, deixa eu abrir ela aqui, que eu acho que eu tenho ela na pasta. Tarefa Paimol, tem uma tarefa. Deixa eu ver se ela está aqui. Nossa, cadê a tarefa? Acho que está aqui. Modler, tá. Vocês vão ter uma tarefa? A tarefa é o seguinte, tá? Eu vou explicar para ser mais fácil. Vocês vão utilizar uma outra estrutura, que é a estrutura 5UJ2, tá? A estrutura 5UJ2 já está na pasta de vocês, tá? Aqui, ó, 5UJ2. O que que vocês vão fazer? Vocês vão refazer tudo o que vocês refizeram aqui com a 5UJ2. Vocês vão precisar mudar, tá? Algumas coisas no arquivo de Python, tá? O Align 2D e o JModel.py, tá? Eu vou fazer aqui, talvez para ficar melhor para vocês, eu vou criar uma pasta chamada tarefa. Eu vou copiar a estrutura para essa pasta. Tá? Copiar a estrutura, 5J2. O meu model ali, né? Eu vou utilizar a mesma... vou utilizar a mesma sequência, tá? Então, o model ali, vou copiar para lá. Vou copiar os arquivos Py. Vou colocar todos eles. Tá? Tem um ali que a gente não usa, mas já está lá, tá? Então, eu criei uma pasta tarefa aqui. Eu vou mostrar para vocês que vocês vão ter que fazer na tarefa. Se vocês quiserem, depois pode copiar até essa pasta aqui minha, tá? Então, já está tudo ali. Model ali, que a gente precisa fazer para o alinhamento. Então, a gente vou abrir o VI. Deixa eu diminuir, ficar muito na... Vou abrir o VI aqui. Vou abrir o Align 2D.py. E aí, tudo que for 3GSZ, eu vou mudar para quê? 5UJ2, que é o que eu utilizo na minha tarefa, tá? Então, para quem não tem muita habilidade com VI, para modificar, a gente chega onde é que a gente quer, aperta o I do teclado, deleta o backspace aqui, e a gente coloca 5J2, tá? Então, tem mais um aqui. Tirar aqui. 5J2. 2. 5J2. 2. Modifiquei aqui. 5J2. 5J2. Acabei de modificar. Aperto o ESC do teclado. 2 pontos, né? Que é o Shift 2 pontos. Q. E aí eu coloco aqui. Não, WQ, que é para salvar, né? WQ. E dou Enter, tá? 2 pontos, Shift 2 pontos, WQ, dou Enter, salvou. Tá? Então, se a gente olhar aqui o Align, agora vai estar tá tudo 5UJ2. Beleza, aí eu faço o alinhamento, né? Lá no nosso arquivo, e aí a gente precisa gerar o modelo. Para gerar o modelo, eu preciso também fazer modificar aqui. Tudo que é 3GSZ, eu modifico para 5UJ2. Vou fazer isso aqui para vocês. I, né? O I para eu entrar no modo de insert,
5UJ2. E aqui embaixo eu também preciso. 5UJ2. Tá? O resto vai ficar a mesma coisa. Do ESC, 2 pontos, W, Q, e pronto. Salvei. E aí eu vou fazer minha tarefa. A minha tarefa vai ser basicamente isso. Ah, então você já tem aqui os arquivos para tarefa. O GenModel, o Evaluate Model a gente não usa, tá? A gente só vai utilizar isso. E é isso aí, a tarefa vai ser gerar o modelo, tá? Jogar o modelo, melhor modelo lá, né? Como a gente fez, alinhar pela energia do Doppler, jogar o melhor modelo no SysModel, e aí vocês vão mostrar para mim o gráfico de Ramachandra, né? Vai fazer o print disso. E aí vocês podem também pegar, né, a última parte, vocês vão fazer esse alinhamento pelo PyMol. Pega a estrutura, 5J2, com o seu modelo e faz um alinhamento e vê aí qual é o RMSD entre elas, tá? Então essa é a tarefa. Se vocês quiserem, vocês podem copiar até essa pasta que já está aqui dentro da minha pasta, tá? PWD. Então vocês podem, por exemplo... Deixa eu ver, tem uma pasta aqui, não sei se está aqui, Guilherme, vamos dizer, o Guilherme está aqui, tá? Então, Guilherme, desculpa, CD Guilherme, tem aqui, o Guilherme não fez a Modder prática, ele vai chegar aqui, CP, ele vai entrar aqui na minha pasta, né, que está aqui, ó. Copiei, esqueci de copiar, na verdade, copiei aqui, CP-R, que é uma pasta. O mouse hoje não está me ajudando, não. Não sei onde é que está. CP.R, copio, ponto aqui, ele vai copiar para a pasta do Guilherme, tá? Então, vocês podem fazer isso, ou vocês podem seguir aí esse passo a passo do VI para fazer a tarefa. Bom, é isso, gente. Alguma dúvida? Não? Então tá, eu vou parar então aqui. Não, obrigada. Ótimo. Vou parar aqui a gravação. A tarefa é bem fácil, de PyMol também é fácil. E aí, na próxima aula, a gente fala um pouco de docking, tá? A gente vai fazer um docking com o Vim. Deixa eu parar aqui a gravação. Não sei onde é que para. Parar a gravação. É isso, gente. Então,